Olá, vamos conversar um pouquinho a respeito de quem é o tambor na sua vida. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Boa noite para quem está entrando. Quem é o tambor na sua vida? Qual é o lugar dele? Quem é o tambor para você? O lugar que ele ocupa? Boa noite, Rúbia. Mariângela, isso. Projeto Fio da Meada, boa noite. Sejam bem-vindos. Daniela, boa noite. Olá. Gabi, boa noite. Vendo alguns rostinhos aqui que faz tempo que eu não vejo. Quem é o tambor na sua vida? Qual o lugar que ele ocupa? Sejam bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aqui se o som tá tudo ok. Se o som do tambor também. O som do tambor tá chegando. Quem é o tambor, né? Legal, gratidão. Kelly, boa noite. Quero que vocês, vou pedir para vocês já irem sentindo, sem pensar muito, deixa chegar mais no sentir, né? Nas sensações, as memórias que vêm. Quando eu falo quem é o tambor na sua vida, eu coloquei o tambor num lugar de personalidade, um lugar humanizado até, dando um lugar de existência, tirando ele do lugar de coisa, de objeto, de item, trazendo ele para um lugar que é para mim, né? Que é um lugar de presença, um lugar de existência, um lugar de parceria, um lugar de aprendizado, um lugar de ensino. Boa noite, Luciana. Boa noite, Gabi Blues. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Então esse lugar, né, é um lugar de existência, é um lugar de um ser, um lugar de vida, um lugar de pertencimento. Esse lugar de pertencimento geralmente é o que a gente busca. Boa noite. É o lugar que a gente busca na vida, é um lugar que geralmente buscamos nas relações, na nossa família, no nosso trabalho, no que a gente entrega para o mundo, né? Na nossa dedicação, no nosso servir. Tambor lembra a gente do pulso da vida, pulso do coração. Convida a gente para o agora. Ele fala, tem voz. E ajuda para que cada um possa conectar com a sua própria voz.
Então vamos lá. Boa noite, Gisele. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Deu para dar uma respirada, deu para dar uma sentida no pulso, na vida aqui presente, na vida aí presente, na vida que pulsa dentro de você. Então, eu coloquei a pergunta, né? Boa noite, Gisele. Eu coloquei a pergunta, quem é o tambor na sua vida? E estava comentando agora sobre essa humanização no sentido de dar um lugar de existência, um lugar de pertencimento, né? Tudo aquilo que a gente humaniza, estou usando esse termo para ficar mais claro, a gente vai dando um lugar de pertencimento na nossa vida, vai dando um lugar onde representa algo, tem um lugar de significado também. E contem pra mim aqui, quero pedir para vocês contarem, né? Quem é o tambor na vida de vocês? Se vocês têm tambor, o que vocês sentem do tambor? Se você não tem um tambor, o que você sente quando você escuta um tambor ou quando você escuta falar de um tambor? E o tambor, ele está presente em todos os aspectos da nossa vida e o tambor, ele está presente em todas as canções praticamente, né? William, boa noite, seja bem-vindo. Ele está presente em todas as canções praticamente, salvo algumas músicas, né, que não tem a presença ali da sonoridade da percussão, do ritmo, né, do pulso. Então, mesmo uma bateria de uma música, os diversos tipos de tambores, eles vêm marcar um pulso, eles vêm dar um ritmo, eles vêm dar referência da pulsação ali para a melodia ir sendo composta, né? Eu não sou especialista em música, em musicoterapia, nada nesse sentido, mas é algo que a gente vai conectando num sentido de lógica e da sensação que te vem, né? A parte da percussão ali é a parte que vai dando a marcha para aquilo, a marcha para a canção e também dá a referência de como vai ficar essa vibração em quem está recebendo. Então, uma canção, uma marcha, um pulso mais forte, mais acelerado, ele vai dar uma referência de ir para esse campo, né? Da atividade, do movimento. E um pulso mais pausado, mais centrado, mais lento, né? Com mais espaço entre o som e o silêncio, né? Ele vai convidar para uma presença, para um pulso ali de talvez mais relaxamento, mais centramento. E geralmente as canções que a gente vê, né, por exemplo, quando a gente pega alguma canção para meditar, as meditações que utilizam melodias, geralmente não tem muito a pulsação dos tambores, porque o tambor, ele acorda, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês é a forma que eu vejo, que eu sinto, tá? É apenas o meu ponto de vista a respeito disso. Só que para mim é muito importante partilhar isso e vocês também irem trazendo, né, o que vocês sentem, qual que é a relação de vocês com isso que eu estou trazendo, com os tambores, com o pulso, com esse ritmo, né, que a pulsação dos diversos tambores vem trazendo para a nossa vida, porque assim a gente, nós vamos numa composição dessa melodia também, que é esse entendimento, que do nível do entendimento a gente vai passando para essa transformação interna, para uma possível transformação e para níveis de cura, tá? Então, a Gabi colocando que o tambor é o eixo, né, que me conecta com a terra. Justamente, Gabi. Eu sinto muito assim também, os tambores, principalmente os tambores de cura, os tambores xamânicos, né, os tambores nativos, eles são trazidos para esse lugar, né? A gente enxerga, a gente percebe, se relaciona com esses tambores nesse lugar de reconexão com a terra. Agora, por que traz esse lugar de reconexão com a terra? Vou começar a contar aqui para vocês um pouquinho dessa ligação. O primeiro som que a gente escuta na nossa existência é lá dentro do ventre da mãe.
A gente fica lá dentro do ventre da nossa mãe, lá no quentinho, né? Naquele seguro, naquele lugar tranquilo, porque tem borda, aquele lugar conhecido, onde tudo já traz uma dimensão de que aquilo ali tem um controle, né? E lá dentro desse lugar conhecido, confortável, quentinho, né? E com essa segurança, com uma certa conexão emocional que já começa ali logo que a gente chega no mundo, né? Oi, Cris, saudade! E então lá no ventre da nossa mãe, o primeiro som que a gente escuta, o coração, o pulsar do coração da nossa mãe, junto com o pulsar do nosso próprio coração, porque ali a gente está no líquido amniótico, né? Nas águas dentro do ventre. Então, tenta resgatar na sua memória qual a sensação de você escutar sons quando você está embaixo d'água. Então, esse som é o primeiro que a gente escuta quando a gente chega, antes de nascer. É um som que remete a conforto, é um som que remete a segurança, é um som que remete a acolhimento, porque ali, em todos os campos do nosso corpo, do nosso ser, estamos nos sentindo acolhidos, né? Tudo tem borda ali, tudo dá um contorno, né? E o nosso coração, o coração do ser humano, se conecta com um pulso maior, que é um pulso maior de vida, que é um pulso maior de existência, que é um pulso da Terra, do planeta Terra, da Mãe Terra, como a gente costuma colocar. Estou falando assim para as pessoas que talvez nunca tiveram contato com isso, né? Então a Terra tem um pulso, a Terra tem uma pulsação. A Terra é o grande tambor. Todos os outros tambores se conectam com a Terra, com a pulsação da Terra. Então a Gabi comentou essa percepção de reconectar com a Terra. Sim, todos os tambores conectam com o pulso da Terra. E a Terra tem esse pulso, tem esse ritmo. E nossos corações também são conectados com esse ritmo da Terra, porque afinal estamos aqui. Dela viemos e a ela voltaremos. Então, esse ritmo da Terra também nos nutre. Só que o que acontece no nosso dia a dia? Nós vamos, conforme as coisas vão acontecendo, a gente começa a se perder desse ritmo, que é um ritmo natural nosso, que é um ritmo essencial, que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio pulso. Para cada pessoa as coisas são melhores de uma forma ou de outra, cada um tem o seu ritmo. Só que todos os ritmos que são diferentes de todas as pessoas, todos os ritmos se conectam com esse ritmo primordial da Terra, com esse pulso essencial da Terra. Ou seja, quando a gente está fora do nosso ritmo, está fora do nosso pulso essencial, que seria o natural do nosso ser, a gente começa a perceber certas desarmonias, tanto no nosso corpo físico quanto nos nossos outros corpos, nas nossas emoções, no nosso mental, no campo espiritual. A gente começa a perceber uma desarmonia. Por quê? Vou usar essa palavra, mas entra em desritmia, começa a perder o ritmo, desafina, sai fora da melodia que está sendo tocada ali. Então existe uma melodia que é composta por harmonia. Aí os músicos que estão aqui podem até me dar mais referências, né? Se eu estou compondo da forma certa aqui. A melodia ali que a gente escuta da vida é composta por essa harmonia de todos os seres na Terra. Então eu estou convidando vocês a olhar o quê? A nossa existência enquanto uma existência de vibração, enquanto uma existência sonora, uma existência de pulsação. Porque o meu coração está pulsando, o seu coração está pulsando, o coração de cada pessoa que está pulsando. Boa noite! Seja bem-vinda, Thay! Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vão deixando aqui a contribuição, quem é o tambor na vida de vocês, como que vocês sentem a conexão com o tambor, para a gente ir trocando também, tá? Boa noite, Renato. Então, gente, existe uma composição ali musical da vida num todo na Terra.
E quando a gente se desconecta do nosso próprio ritmo, essa pulsação que é a nossa natural, a gente entra em desarmonia, a gente desafina e a gente começa a perceber na nossa vida manifestações ali desarmônicas, que são manifestações que vão provocando desconfortos, né? E esses desconfortos podem aparecer através de sintomas físicos, podem aparecer através dessas questões que a gente vai percebendo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso, gente, tudo isso tem conexão com essa questão da gente se perder desse ritmo natural. E quando eu falo em ritmo natural, eu estou falando também de uma dimensão de tempo, né? Por quê? Porque na depressão eu estou ali extremamente conectada com o passado. Então eu perco minha dimensão de tempo. Tempo no sentido de que o único tempo que existe é o agora. Então eu estou muito lá no passado, eu apresento ali fluxos depressivos. Se eu estou muito voltada para o futuro, eu apresento fluxos ali de ansiedade. E também existe o excesso de presente. O excesso de presente nos leva para uma dimensão também do que a gente chama de estresse. Então, o tambor, trazendo tudo isso para o pulso do tambor e para essa conexão com o nosso coração, existe um pulso e um ritmo que é o essencial, o natural, que é o saudável para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua própria medida de dimensão de tempo, cada pessoa tem a sua própria medida de percepção do que é saúde para si. Porque o que é saúde para mim, saúde mental, saúde emocional, saúde física, pode não ser saúde ou saudável para uma outra pessoa. Então, quando a gente começa a olhar para pulso, para a batida do coração, a gente começa a perceber que, é de cada um é único. Tem uma dimensão específica para cada ser. E cada ser que existe, que está vivo, faz parte de um pulso muito maior, de uma melodia que acontece de vida. Porque imagina só, se você conseguisse escutar a batida do coração de cada pessoa, se você conseguisse escutar o pulso do coração de cada ser vivo, tenta imaginar como que isso poderia compor uma melodia, como que isso poderia compor um ritmo e a sonoridade que isso poderia chegar. E a gente tenta imaginar porque a gente não escuta, mas não é porque a gente não escuta que isso não está ali. Não é porque a gente não está escutando agora que isso não existe, não é presente. Não é porque a gente não escuta o pulso da terra, o pulsar da terra, que não existe. Não é porque a gente não enxerga o ar que não existe. Tá aí, a gente sabe que existe. Não é porque a gente não escuta algumas coisas que não existe. Não é porque a gente não vê que não existe. Então, estou trazendo vocês para uma dimensão assim de ampliar a percepção de presença, de existência, de tempo. Por quê, gente? Porque o tambor, quem é o tambor para mim? O tambor para mim é aquele que vem me explicar, que vem me dizer e que vem me puxar para a presença, para o tempo real, que é o agora. Ele puxa, ele chama, ele desperta a alma para a vida. Quando a gente está demais lá no passado, processos depressivos, demais no futuro, processos de ansiedade, muito focado no presente de uma forma em níveis de autocobrança e cobrança de produção, né? Ainda mais nesse momento que a gente está percebendo, né? De como as pessoas se cobram para trabalho, para as relações, para a produtividade. Tudo que está nesses extremos está tirando a gente do agora. Porque o que é o agora? O agora é essa alquimia de todos esses tempos aí, ao mesmo tempo. Que a nossa mente precisa dividir, né? Passado, presente e futuro. Mas é só uma divisão para que a mente consiga alcançar. E o tambor, gente,
o pulso do tambor, que é o pulso do coração, ele puxa a gente para uma outra dimensão, para um outro nível de percepção das coisas. Então, que tudo é muito certo da forma que é, se a gente deixar a coisa fluir, se a gente se permitir fluir, se a gente permitir que o nosso ritmo natural possa fluir, se a gente permitir que o que é certo naquela medida e é saudável para mim, não necessariamente é para o outro. É claro que existem pilares, existem fundamentos essenciais para a harmonia da vida, mas as medidas disso em cada ser são únicas. E aí, então, por que eu trouxe a pergunta, né? Quem é o tambor na sua vida desta forma, como um tambor sendo vivo, né? Boa noite, Patrícia. Ô, Caio! De novo, MB. Quem é o tambor na sua vida? O quem, né? Porque o tambor é vivo. Por que eu sei que o tambor é vivo? Por que para mim é claro que o tambor é vivo? Porque só algo vivo pode te despertar para a vida, te chamar para a presença. E é esse o papel, esse o trabalho, é essa manifestação que eu sinto dos tambores. Traz a gente para a vida de volta. Porque quando eu estou no passado, quando eu estou no futuro, de mais no passado, de mais no futuro, quando eu estou estressado, não está vivendo. Tem pouca vida. Quando tem pouca vida, o que tem? Escassez. Tem seca. Tem falta de nutrição. O que é abundância? Abundância é muita vida. Está nutrido. Tem fluxo de água, de terra, de ar, de fogo. Tá fazendo sentido até aqui para vocês, gente? Quem chegou agora, coloca para mim aqui. Quem que é o tambor na sua vida? Como que você sente o tambor? Se você tem um tambor, como que é a sua conexão? Se você não tem, o que você sente, né, dos tambores? Tá fluindo para vocês até aqui? Faz sentido? Vocês estão se encontrando, se percebendo nesse olhar que eu tô começando a trazer? Deixa eu ver aqui que alguns comentários passaram que eu não vi. Legal, tá fazendo total sentido. Se tá pulsando no seu coração, já faz total sentido aqui. Ah, essa é uma ótima coisa. O tambor é ancestral. A Thay falou: oi, Isa. O tambor é ancestral. Ponto. Importante. Que bom que você trouxe isso para também me recordar. Força divina. Sim, gente. Força divina. Olha, sou indígena e tudo que você falou é muito importante, sim. Tudo que eu tô falando aqui são coisas simples, porque é de observação. Os indígenas, os nativos, a forma que eu percebo, né, que eles trazem a cura e a presença é no simples, né? É observar. A gente só consegue observar quando a gente está presente. Tambor é ancestral. E que vocês comentaram aqui, que a Gisele colocou, força divina. São 2 pontos importantes. Tambor, ele é composto pela frequência, pela existência, pela presença de 2 reinos. Reino animal, couro, a pele, e o reino vegetal, que é a madeira, o aro. Esse tambor, no caso, essa pele é de búfalo. E a questão ancestral que eu quero trazer para vocês é o seguinte: como que eu percebo, né? Pra gente nascer, vou continuar tocando aqui conforme vai dando. Pra gente nascer, é necessário a união da frequência do masculino e do feminino, certo?
Não vou entrar em méritos aqui de homem e mulher, porque não é disso que eu estou falando. Mas é necessário a essência, a semente masculina e a essência, também a semente feminina. A essência, né? A essência masculina e a essência feminina se unem e se transformam na semente. A semente que está contida todo o potencial de vida. Então, fecundou, está ali você, para começar a se desenvolver. Para começar a multiplicação das suas células, a vida contida ali. Olha a magia disso, gente. Olha a profundidade disso. Está ali você. Começa a se desenvolver. A semente está vibrando ali, está germinando. Um tambor que nasce não é nem um pouco diferente. A semente tem todo o potencial de vida. Numa pequena semente está contido todo o potencial de vida de uma árvore gigantesca. Naquela sementinha da junção da essência do masculino e do feminino, naquela sementinha, chamada também de ovo, né? Estava você. Consegue imaginar? Você agora, grande, desse tamanho, com toda essa complexidade, com tanto de pensamentos, de sentimentos, de emoções que tem aí. Consegue imaginar que você começou de uma sementinha? De um ovo? Então, o nascimento do tambor não é nada diferente disso. Por isso que eu estou falando para vocês que é vivo. Se une à essência do reino animal, seres de 4 patas, em doação, em trabalho profundo de cura para a humanidade também, com a essência do reino vegetal, também em doação, um reino que é pura doação, a essência pura de entrega. Se unem esses dois reinos. Para nascer o tambor. O reino vegetal, na madeira, vem enquanto a frequência do masculino, que dá a forma, que dá a estrutura. A frequência do masculino em você é o que dá a forma, é o que dá a estrutura, é o que dá a direção. É o que dá o esqueleto para a essência do feminino, que vem enquanto couro, que na hora que a gente confecciona o tambor ele está mole, porque ele está contido de água, de fluxo, de movimento. O feminino vem e abraça essa estrutura e se molda a essa estrutura, toma forma nesta estrutura. Lembrando, gente, vejam que eu não estou falando de homem e mulher, tá? Para ficar bem claro. Então, esse masculino que dá estrutura, dá direção, dá essa forma, o feminino vem e abraça, porque o feminino, aquele couro que está ali molinho e solto, e você pega, ele cai, o feminino não tem forma. O feminino vai se moldando, vai estruturando conforme o seu masculino vai direcionando o caminho, vai dando estrutura. Então, feminino e masculino aqui, estrutura. Na união dos dois, nasce o ser, que é o tambor. Ser único, ser vivo, único. Este tambor é único. Diferente desse, diferente desse. A vibração de cada um é diferente. Assim como eu, assim como você, assim como as pessoas ao seu lado, as leis herméticas, justamente. Lei da polaridade, né? Mas aí, então, a gente olhando também enquanto complementaridade, porque um sem o outro, a madeira, sem o couro, sem essa fecundação, não é tambor. O couro sem a madeira não é tambor. A união dos dois
terceiro ser. Aí eu coloco para vocês, né? Quando você vai confeccionar o seu tambor, ou quando você está escutando pulsar o tambor, quando um tambor nasce um ser de potência, de união, de cura, de entrega desses dois reinos, animal e vegetal, que é muito importante a gente pulsar isso, porque é uma entrega, uma doação profunda para a cura da humanidade, que é assim que eu vejo, foi assim que eu recebi, né, essa conexão com os tambores, foi assim que se abriu inclusive a minha entrega para começar a trabalhar confeccionando os tambores, trazendo os tambores à vida, porque até certo ponto eu não pensava em fazer isso, não passava por mim, eu queria tocar, eu gostava dos tambores. Os tambores entraram na minha vida me despertando, trazendo à tona o potencial de vida que estava lá dentro de mim, porque eram muitos movimentos depressivos, era muita ansiedade, era muito estresse, era tá fora do centro e fora do agora. Assim eu era, e assim até hoje ficam uns fluxos desses. E conforme os tambores foram ganhando espaço na minha vida, porque eles foram chegando e se tornou inevitável a conexão, porque o primeiro tambor que eu toquei foi um tambor emprestado. Esse tambor ele estava guardado há muito tempo, a pessoa que era guardião desse tambor não tocava. E eu olhei aquele tambor e me veio algo assim, nossa, esse tambor precisa ser tocado. Ele precisa ser tocado, ele precisa pulsar vida, porque tambor nasce para pulsar. Você tem o seu tambor, você toca, pulsa com ele, deixa ele cumprir a missão dele com você, em você, no mundo, pro mundo. Então eu vi aquele tambor e aí me veio, nossa, precisa ser tocado. E aí depois eu descobri que o nome do tambor era Leoa. Que eu falei, nossa, na época, né, uma super conexão, as feras dentro de mim, tudo isso, toda essa representação, né? E aí, conforme isso foi acontecendo, depois eu fui entrando em contato, até tive a possibilidade de trazer à vida o meu primeiro tambor, foi um processo fortíssimo. Depois veio a oportunidade do segundo tambor, um processo fortíssimo e completamente diferente do primeiro. Completamente diferente. E aí a vida foi seguindo e, de repente, uma anciã do meu caminho, uma anciã, uma mulher que me auxilia bastante, me guia também, ela olhou pra mim, pegou o tambor na minha casa, começou a tocar assim, brincando, falou, você faz um desse pra mim? E eu olhei, acho que eu sei fazer, eu já fiz os meus dois, preciso só encontrar onde que eu vou alcançar ali o que precisa, né, o animal, o vegetal, faço. E dali foi plantada uma semente. Então veja, uma pessoa, uma anciã, com vida desperta dentro de si, lançou uma semente no meu coração. Uma semente num terreno que acabou sendo um terreno fértil para florescer. E dali, gente, nasceu a Tambores Pachamama. Primeiro tambor da Tambores Pachamama eu confeccionei no meu aniversário, no dia do meu aniversário, que é o dia de Pachamama. E aquele tambor me ensinou muita coisa, muita coisa. Aquele tambor eu fiz da exata forma, do jeito que eu queria pra mim, com os desenhos, com os detalhes, do jeito mais lindo que eu consegui fazer. E aí nesse mesmo dia à noite a gente teve uma cerimônia de celebração no meu aniversário. E na hora que eu tava ali na presença ali da medicina e tudo, me veio um impulso dentro do meu coração de presentear uma pessoa com aquele tambor. E naquele momento, no meu aniversário, a semente dos sementes do Tambores Pachamama, que foi aquele tambor que eu fiz pra mim, eu dei de presente para uma pessoa muito querida pra mim. E aí, aquela semente me trouxe um dos maiores ensinamentos que eu carrego até hoje. Então veja, quem foi esse tambor na minha vida?
O ensinamento foi: faça para todos à sua volta o melhor que você puder, exatamente do jeito como se fosse para você. Então, esse ensinamento que esse tambor deixou foi uma semente assim preciosíssima, que até hoje isso fica reverberando e sempre vai reverberar. E o que tomou dentro de mim a felicidade, o que eu senti aquele dia de presentear a pessoa com aquele tambor é indescritível. Então, os tambores são esses que passam pela nossa vida e ensinam cada coisa. Aí, um bom tempo depois, teve um outro fluxo que estava acontecendo na minha vida. Eu tinha um tamborzão gigante que era o meu xodó, eu amava aquele tambor. Dentro de uma cerimônia, novamente, num processo meu, né, de trabalhar minhas crenças, trabalhar a forma que eu estava entendendo a vida. Eis que eu tô tocando o tambor e de repente esse tambor virou, parecia um cavalo enlouquecido que eu sentia, assim, como se ele quisesse correr. Esse tambor reconheceu uma pessoa como seu guardião. Até aquele momento que aquele tambor trabalhou comigo, caminhou comigo. De repente, chegou o momento. E aquele tambor era o meu xodó. Mas eu já tinha um espaço na minha vida em que ia nascer um tambor grande daquele, das minhas próprias mãos. Aquele não tinha vindo das minhas mãos. Veio das mãos de um queridíssimo que trabalha com tambores também, o Junior Pata. E aí esse tambor, então, virou um presente, uma outra semente para esta pessoa, para esse guardião que esse tambor elegeu. Qual foi o ensinamento aí? Tudo que passa pela nossa vida, as coisas têm um ciclo, tem um início, um meio e um fim, tem um propósito, tem algo para deixar pra gente, algo para ensinar, assim como as pessoas. Aquele tambor era um xodó, eu sentia coisas na minha relação com aquele tambor, que naquele dia eu olhei e falei, gente, parece que ele tá tão diferente agora. Ele tá pronto para ir trabalhar, para ir viver de uma outra forma. E o que aconteceu? Eu também estava pronta para começar a viver de uma outra forma. Então os tambores, eles são considerados, né? Eu tô contando histórias aqui para vocês, porque para mim faz sentido que quando a gente conta histórias, a gente conta do coração, e é isso que o tambor ensina, né? Traz do coração. Tô contando histórias aqui porque são histórias que trouxeram sementes muito importantes, muito simples, muito sutis, mas muito importantes, que eu carrego até hoje. Então, o que eu posso contar para vocês? Quem é o tambor para mim? Para despertar em você, quem é o tambor na sua vida? O que eu posso contar são as sementes que eles vão deixando, a presença deles. Então, os tambores são considerados, muitas pessoas colocam como os tambores, eles são o nosso coração que bate fora do peito, né? Nosso coração que pulsa fora do peito. Eu costumo colocar como a materialização do nosso coração fora. Por quê, gente? Porque geralmente nós temos uma certa dificuldade de escutar o nosso coração de dentro para fora. E aí o tambor vem como, eu brinco, né? Que ele vem como se fosse um telefone, ele é um tradutor. Então ele pulsa fora para ajudar a dar o recado que o coração de dentro está tentando dizer e a gente não consegue escutar. Por que a gente às vezes não consegue escutar? Porque é entre o nosso coração dentro e o nosso ouvido interno, para conseguir escutar, que é o nosso sentir, existem muitas camadas. Camadas que vão abafando o som, abafando o que o coração tem para dizer. Camadas essas que são as nossas crenças, que são os nossos padrões, algumas heranças, feridas.
memórias. Tudo isso que a gente costuma carregar como um peso, uma mochila que a gente fica carregando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Muita coisa do passado. Uma parte ali do futuro que às vezes a gente não abre mão de algo que a gente quer ali para o futuro, a gente não abre mão daquilo, você quer aquilo e não arreda pé. Então, para a gente escutar o nosso coração interno, tem essas camadas, então tem uma certa dificuldade. As terapias, no geral, todo o processo terapêutico, os processos de cura, resumidamente, para mim, é para ajudar a gente a atravessar essas camadas, começar a suavizar essas camadas para a gente conseguir escutar o pulso do coração. Porque quando eu falo coração, a gente está falando da nossa essência de vida. Aquilo que firma a vida dentro de você. Porque nada que é vivo tem vida se o coração não pulsar. O cérebro pode parar, o coração não. Então o coração, ele tem uma representação ali da presença da vida em você. Agora, o que é vida, né? Voltando para os ancestrais, eu dei uma volta, né? Voltando para o tambor é ancestral. Voltando para os ancestrais, masculino e feminino, né? Geralmente quando eu vou trabalhando com os tambores, o nascimento de um tambor, a confecção do tambor e mesmo sob encomenda, vem muitas questões a respeito do quê, gente? Das nossas raízes. Quais as nossas primeiras raízes nesta vida? Alguém sabe me dizer quais as nossas raízes? As primeiras, a raiz mais grossa, assim, aquela que tem mais potência. Pensa na raiz da árvore, aquela parte mais grossa. Quais são as nossas raízes? Fala pra mim, o que vocês entendem que seriam as nossas raízes? Conta pra mim enquanto eu tomo um pouquinho de água. Cordão umbilical. Sim. Geralmente as pessoas quando confeccionam o tambor, as tiras de couro têm uma conexão muito forte com o cordão umbilical, porque é uma experiência muito visceral, é uma experiência muito forte. Quando o nosso tambor nasce, a gente confecciona o nosso tambor, se trata de um parto. Você passa por uma gestação interna para esse tambor poder vir à realidade. Se trata de um parto. O couro está lá na bacia, na água, no ventre, é o processo de um parto. E a Isa colocou aqui, mãe e pai. Sim, as nossas primeiras raízes. E aonde o cordão umbilical liga a gente? Na mãe. Então as nossas raízes primordiais, as primeiras, são mãe e pai. Então, gente, o tanto que eu já trabalhei, que eu já presenciei de cura, de processos de cura fortíssimos nas relações familiares, através do tambor, do nascimento do tambor, do pulsar do tambor. E eu trabalho muito com isso, trazendo a visão sistêmica também, o pulso das constelações. Porque a gente olha e fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, mas ao mesmo tempo não, porque é tudo pulso de vida. O que a constelação fala? Qual é a essência da constelação? A essência da constelação é a vida seguir adiante. Tudo que acontece no nosso sistema familiar é com o propósito da continuidade da vida. Mesmo as enfermidades, as disfunções, tudo isso tem propósito da continuidade da vida. O tambor ajuda a gente a despertar para o pulso de vida que tem dentro da gente. A vida presente dentro de você. Então, sim, tambor ancestral, sim. E aí, primeiras raízes mãe e pai. Depois essas raízes vão aumentando, porque a gente vê todos os ancestrais ali. E você consegue cogitar os níveis da sua ancestralidade, até onde vai, até onde se conecta e o quanto se conecta a todas as outras pessoas da Terra.
Começa a trazer essa percepção, né? Essas raízes, porque as mais grossas ali, mãe e pai, as um pouquinho mais finas ali, a nossa família, né? E, gente, a ancestralidade, até que ponto vai o nível de ancestralidade? Aquelas raízes tão fininhas, que parecem um fio de cabelo, que são aquelas que vão mais fundo na terra, que vão mais longe daquela árvore, que pegam uma nutrição sutil. Um nível ancestral que a nossa consciência, a nossa mente não alcança, mas é real. E nem precisa pensar muito, vai por lógica. Então, sim, tambor é ancestral. E essa é uma parte importantíssima para trazer. Daqui 2 semanas eu vou trazer uma pessoa para conversar aqui com a gente, que ela passou por processos fortíssimos na relação com os pais e com a filha, no processo de confecção do tambor. Foi lindíssimo e ela pediu para mim que ela quer contar. E eu vou trazer ela para contar para vocês, porque foi maravilhoso e eu me surpreendo cada dia com tanto de processos que vão se abrindo, né? Então eu só tô dando uma olhadinha aqui no que eu queria conversar com vocês, porque eu fui falando, fui para outro lado, né? Você aconselha a trabalhar o tambor junto com o rapé? Claro. O rapé é uma força de terra, força de centramento, né? Ajuda a gente a vir para o centro. É maravilhoso trabalhar o tambor com o rapé. Eu, inclusive, fiz isso um pouco antes da live, né? Para ajudar a centrar. O tambor, gente, não tem o que eu não aconselhe com o tambor. Inclusive, eu pedi para quem tá com o seu tambor, né? Pega o seu tambor, fica do ladinho dele, encosta, que nem eu tô aqui. Vai sentindo, porque o tambor ele vai conversando com a gente mesmo que ele não tá ali pulsando, tá? Traz o seu tambor, no final a gente vai fazer um olhar aí para a pulsação do tambor. Mas então, tambor junto com o rapé, tambor com todas as medicinas, um tambor para meditar, um tambor para se divertir. E o tambor, inclusive, para ajudar nos seus processos de desequilíbrio, que essa é uma história que eu quero contar e esse é um ponto importante. O toque, né, o tambor, a vibração, o pulso, o som, a vibração, trabalham nas formas. Então ele pulsa as nossas águas, emoções, sentimentos, as nossas águas internas, a nossa matéria, o nosso corpo físico, campo espiritual. É vibração, pulsa tudo, trabalha tudo. Então, ele trabalha na transformação. Transforma, pega as formas e vai trabalhando nas formas. Forma sentimento, forma pensamento, forma emoção, forma sintoma físico, forma espiritual, trabalha nas formas. Por que, Mari, trabalha nas formas? Porque o tambor vai transformar tudo que tem dentro de mim? O tambor é um facilitador, assim como todas as medicinas. Elas são guias, condutoras, professoras, mas eles não fazem nada pela gente. Eles dão caminho, dão direção, trabalham na vibração, começam a mexer na forma. Então ele começa a te ensinar que às vezes você reconhece algo de uma forma e aquilo na verdade pode ser uma outra coisa. E é essa história que eu quero contar para vocês. Teve um momento meu, já passei por vários momentos desses, como todo mundo, né? Mas teve um momento meu de um ponto de um desequilíbrio emocional muito profundo. E nesse momento de desequilíbrio emocional, eu acredito assim, que tenha sido um dos maiores equilíbrios emocionais da minha vida, porque foi acarretando vários níveis de memória e de crenças minhas, vários processos de luto dentro de um processo de luto. Então imagina, né? Uma coisa foi abrindo camadas em uma dimensão maior. E aí nesse momento de desequilíbrio emocional, teve um dia que eu me senti tomada assim, por uma emoção de raiva muito grande, porque geralmente quando a gente está em contato com dores muito profundas,
A queridinha de todos nós costuma ser a raiva, a irritação, mas tem várias formas de se apresentar, que é uma capa daquela dor que está por baixo. Então eu comecei a sentir muita raiva, começou a ferver dentro de mim. E aí me veio, até por recomendação de uma terapeuta na época, falou assim, toca o tambor. Mas se eu tiver assim, toca o tambor. E eu estava bem desconectada dos tambores, porque eu estava completamente fora do meu centro. Peguei o tambor e fui tocar. E eu estava a ponto de explodir de raiva. Comecei a tocar o tambor. E é um tambor pequenininho que eu tenho, ele não tá aqui, é um tambor pequenininho que eu tenho, que é um tambor que eu sinto a frequência de criança nele. E eu peguei aquele tambor de criança e eu tocava e eu batia tão forte assim. Eu tava com muita raiva, de repente eu comecei a chorar. Chorar. E aí eu olhava e me perguntava por que eu tô batendo desse jeito na minha criança. Por que eu tô agredindo a minha criança? Por que eu tô me agredindo desse jeito? E aí eu chorava. E aí veio uma conexão daquela raiva que eu tava sentindo, aquele fogo dentro, que na verdade o que estava no fundo daquilo era um sentimento profundo de rejeição. Que a criança dentro de mim, a parte imatura do meu ser, que não é só a criança no sentido da pureza da criança, mas da parte imatura que estava dentro de mim sendo trabalhada naquele momento, minha parte imatura não dava conta. Então a minha parte imatura não dava conta daquele sentimento de rejeição que o luto trouxe. Porque, gente, às vezes num processo de luto, perder alguém e tudo, a nossa parte imatura interpreta aquilo, por exemplo, como uma rejeição. Que a culpa é sua, que você tem responsabilidade naquilo. Então, naquele momento, tocar o tambor, pulsar o tambor, num momento de desequilíbrio, de desarmonia profunda, pulsar o tambor começou a me trazer, a transformar, a reconhecer o que realmente eu estava sentindo. Começou a trabalhar na forma, a forma raiva, a forma emoção raiva, começou a ser trabalhada e foram saindo as camadas, foi sendo trabalhadas as camadas até chegar na forma tristeza, na forma sentimento de rejeição, na forma dor e de raiva, de ferver o coração, chegar na forma que eu só precisava chorar, admitir que estava me sentindo rejeitada, que estava doendo e que às vezes isso acontece sim e que a gente não precisa pagar de fortuna e de que não sente essas coisas, porque a gente sente sim. E na hora que a gente se permite sentir isso, que alívio que vem, quanta cura, porque aquele momento foi um dos momentos de cura mais fortes que eu vivi com o tambor, que eu pude chorar e começar a esvaziar minha alma, deixar minha alma transbordar muito da dor, dos sentimentos, do medo que eu vinha sentindo desde a infância, talvez uma vida inteira, começou a transbordar. Então, gente, quem é o tambor para você? O tambor, ele é considerado o cavalo do xamã, não sei se vocês já escutaram isso, né? O tambor é aquele que ajuda a gente a se mover na vida, a reconhecer que existe vida dentro da gente e a se reconectar com a fé. A fé é diferente de qualquer dogma e crença, qualquer formato que a gente coloca nela. Se conectar com a fé, com a presença de Deus, com a presença da vida, porque os tambores são instrumentos do divino, que vocês colocaram aqui também. É presença do divino, é pulso de vida, e vida é amor, amor é Deus. Então tem até uma música que eu conheço que diz assim: qual é o som quando Deus desce na terra? A pergunta da música, né?
E para mim só vinha o tambor. Então o pulso do tambor, o trovão, né? O som quando o divino se manifesta para ajudar nas curas. Isso que eu tô contando para vocês é um pouquinho da voz do tambor, um pouquinho da voz de vários tambores que passaram na minha vida, que ajudaram a despertar a minha real voz, que ajudaram a abrir caminho para que eu possa estar falando aqui com vocês, para eu atravessar meus medos, para eu atravessar minhas crenças, minhas barreiras, para que eu possa estar aqui conversando com você agora. Para que eu possa estar aqui contando, inclusive, da minha história, da minha relação com os tambores, das minhas dores e do que eu já consegui atravessar para você agora. Para poder, talvez, lançar alguma semente para você. Os tambores ajudam a gente a semear. Quero convidar para você pegar o seu tambor agora. E eu vou te conduzir por um momento. Quem não tiver o tambor vai junto comigo aqui. Eu vou conduzir vocês por um momento de entrar no seu universo interno, sentir o seu coração. Feche os seus olhos. Respira profundamente, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Se você estiver com o seu tambor e quiser tocar o seu tambor, do jeito que você sentir, vai seguindo junto comigo. Ou deixa ele no seu coração, que ele vai pulsar junto com o meu. Porque todos pulsam juntos. Respira profundamente, relaxa o seu corpo. Vai percebendo como que você está. Os pensamentos vão chegando e você deixa eles continuarem o seu caminho, que essa é a função deles. Vou te convidar agora para você começar a caminhar num campo aberto. Um campo aberto em meio à natureza, um campo aberto seguro, confortável para você. Perceba o solo aos seus pés, como é quando você pisa na terra. A brisa que toca a sua pele, o sol que aquece o seu corpo. E caminhando nesse campo, você encontra uma mata logo à sua frente. Você vai entrar nessa mata. Continua pisando firme na terra. Sente esse conforto, esse acolhimento da terra. E a mata te chamando, te convidando. Vem. Você entra na mata e a cada passo, um pouco mais de conforto vai tomando seu coração. Até que no meio dessa mata, você percebe água, barulho de água. Você segue o som dessa água, é um som de cachoeira. Você caminha na mata até chegar nessa cachoeira. Na hora que você chega na cachoeira, você olha, tomando água, um cavalo. Na hora que você olha para aquele cavalo, algo pulsa no seu coração. De alguma forma parece que você conhece esse cavalo. De alguma forma esse cavalo te toca. Você se conecta com ele. E ele ali tomando água, se nutrindo, olha para você. Vocês se conectam.
E nesta conexão com esse cavalo, você sente algo acontecendo no seu coração. Alguma direção que você estava buscando. A presença desse cavalo veio nutrir o seu coração de confiança. Confiança em você, confiança na vida, confiança em Deus, confiança no caminho, confiança nas suas escolhas, confiança em quem você é, no filho que você é, na filha que você é. Esse cavalo, então, começa a sair de onde está e começa a caminhar bem tranquilo, como se estivesse te mostrando a direção. E de alguma forma dentro de você, você sente esse convite que ele te faz. Ele tem algo para te mostrar. Cabe a você a escolha, se você segue junto com ele ou não. Diante da sua escolha, você segue a sua caminhada. Com a vibração e o pulso no seu coração que esse encontro com esse cavalo veio te trazer. Se você seguiu com ele, você vai trazer consigo essa direção. Se você escolheu não seguir com ele, você vai retornar pelo caminho por onde você entrou, até o campo aberto. E quando eu encerrar o toque desse tambor, você retorna ao espaço-tempo do aqui e agora, trazendo consigo a reverberação desse encontro. Respira bem profundo. Aos pouquinhos, vai retornando,
Bem-vindos àqueles que chegaram depois. Depois a live vai ficar gravada, vocês podem pegar essa breve jornada. Uma jornada de encontro com uma representação, que é o cavalo. O cavalo, um representante da fé, da confiança, da sua voz interna, de acreditar em você, do seu senso de liberdade, porque liberdade para mim é quando você se permite expressar exatamente quem você é, com todos os defeitinhos, com todas as virtudes, com os medos, com as alegrias. E hoje, para mim, esta live foi um ponto importantíssimo de fé, de liberdade, de autoconfiança. Agradeço a cada um de vocês que está aqui. Então, o cavalo também é considerado uma ponte entre as velhas limitações e a nossa entrega para o desconhecido, a nossa entrega para o novo. Uma união com o grande espírito, uma união com o divino. Então, pessoas do meu coração, quem é o tambor na sua vida? Conta pra mim aqui, quem é o tambor na sua vida? Agora. Quem assistiu depois a live, conta pra mim nos comentários quem é o tambor na sua vida nesse momento. Que lugar que ele chega ocupando, onde que ele vibra? Na minha, ele é o que chama para o lugar de quem eu sou. E o lugar de quem eu sou dentro do nós, dentro da melodia da vida existente na Terra, compondo com o pulso do meu coração, junto com o seu, junto com o seu, junto com o seu, junto com todos. Para ensinar a gente a honrar a nossa vida, honrar pai e mãe, honrar nossas raízes, honrar a vida que a gente recebeu. E a melhor forma de honrar a nossa vida é viver, usufruir da nossa vida, aproveitar a nossa vida. Conseguir ter os momentos de alegria, se curar, viver todas as faces, as cores, as nuances que a vida vem trazer. Então, gratidão a vocês, gratidão aos tambores, meus parceiros de fé, os cavalos que me conduzem a tantos caminhos, que conduzem a vocês. Gratidão ao tambor de cada um de vocês, gratidão ao coração de cada um. O seu coração é o seu real tambor. Muita gratidão, gente. Gratidão, Isa. Alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Pode colocar aqui que eu fico mais uns 2 minutinhos pra gente conversar. Se não, é isso, gente. Histórias da vida, histórias de tambor. A voz do tambor ajudando a sair a nossa voz. Gratidão, Ana Paula, que bom ter você aqui também. Gratidão, Isa, companheira aí, firme nas rodas de tambor. Falando nisso, gente, só para não esquecer, sábado agora tem roda de tambores, junto com dança circular, dança cigana e a presença desse movimento no feminino em Araçoiaba da Serra, que é do ladinho de Sorocaba, para quem sentir. E, no mais, estamos materializando roda de tambores em vários lugares, em Ribeirão, aqui em Sorocaba. E aí acompanha aqui o perfil da Tambores para vocês ficarem sabendo de tudo. Também, gente, a partir de hoje, né, oficialmente, foi lançado a Voz do Tambor, que é um trabalho de mentoria, é um trabalho de terapia breve, né, junto com os tambores. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, sou terapeuta, trabalho com constelação familiar. E senti muito forte de unir as coisas, né? Então, estou trabalhando a voz do tambor enquanto trazer o tambor para dentro do processo terapêutico. Então, quem sentir, quem se interessar também, tá lá no feed, o link está na bio. E muita gratidão a todos vocês, gratidão aos seus corações. E a gente se vê com certeza na semana que vem para mais um momento de conversa, de prosa e de contar histórias, né?
que a gente tem muita coisa para semear. Um beijo, gente. Gratidão.